Amém? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o fruto do Espírito. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gálatas 5, 22 e 23, que é o nosso texto base. Gálatas. Amém? Diz assim, o 22, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós já falamos aqui sobre quais mesmo, os irmãos lembram? Sobre o amor, a alegria. E hoje, então, algumas versões falam paciência, né? Paciência, longanimidade. E a gente vai falar sobre a paciência. Na minha versão, paciência. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a paciência é algo que é um fruto que a gente está precisando bastante nos dias de hoje, né? Nos tempos de hoje, como todos os outros, né? Mas a paciência é o remédio da alma inquieta. Então, quantos de nós não andamos tão inquietos com tantas situações do nosso dia a dia? Então, a gente vive hoje a era do agora, né? Tudo é para ontem, como o povo diz, né? Pro agora. Então, mensagens instantâneas, a gente não tem tempo mais, a gente não tem paciência para ficar esperando respostas, né? Não sei se vocês são assim, mas a gente manda uma mensagem, a gente quer o quanto antes a resposta. A gente vive sempre na urgência, né? E a gente quer resultado rápido também. A gente quer entrar na academia, já quer ter um resultado logo. A gente não tem, eu falo de mim mesma, né? Enfim, outras situações também que a gente quer tudo muito rápido, quer que aconteça o resultado muito rápido. Só que o Espírito Santo, ele me chama para um ritmo diferente, que é o ritmo dele. Então, o ritmo da espera confiante. Então, nós precisamos esperar com paciência no Senhor. E muitas vezes a gente não está tendo essa paciência de esperar. E muitas vezes a gente acha que Deus esqueceu, que nós não somos importantes, que o Senhor não está se importando conosco, porque muitas vezes a resposta do que a gente precisa não vem na hora que a gente quer. Então a paciência, ela é mais do que aguentar, né? Eu vou aguentar, né? Esperar. As pessoas não querem esperar hoje, até para esperar ser atendido em algum lugar, a gente não tem mais essa paciência. E hoje, né? Antigamente eu falo, não, alguns tempos atrás a gente ficava muito em fila de banco, né? Estava pensando esses dias, nossa, faz tanto tempo que eu não sei o que é uma fila de banco, uma fila de lotérica, e eu não tenho saudade, né? Mas era algo que a gente ficava esperando lá, e às vezes o atendimento já não era, né? Às vezes a pessoa já estava tão estressada lá, que às vezes quando chegava na nossa vez, fila de caixa também, de mercado, né? Hoje as pessoas preferem muitos irem no autoatendimento, cada um já fazer o seu atendimento. Então a paciência é mais do que isso, do que aguentar, né? É crer que o tempo de Deus é perfeito. O tempo dele é perfeito, mesmo quando o nosso relógio grita o contrário, né? O nosso relógio, ele está num ritmo, mas o relógio de Deus está em outro ritmo. As pessoas falam assim, quando você vai falar de Jesus para as pessoas, tem muita gente que às vezes fala assim, não sei se vocês já ouviram isso, Jesus não vai voltar não. Ixi, a gente já ouve isso já faz tanto tempo, que ele vai voltar, e de geração vem vindo, e ele não volta, então Jesus já esqueceu, Jesus está fazendo outras coisas. Por quê? Porque as pessoas querem que Jesus volte logo. Quem aqui quer que Jesus volte logo? Todo mundo, né? E às vezes a gente fica, meu Deus, o que falta acontecer ainda, né?
mas ele vai voltar, né? Porque ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Então nós precisamos esperar. O que a gente precisa cuidar é para que nesse período a gente não perca a nossa paciência e se corrompa, né? Então a gente precisa esperar, mas crendo que ele vai cumprir o que ele prometeu. Então, o fruto da paciência, ele revela o quanto a carne foi crucificada e o Espírito está no controle. Então, assim, aqueles que não têm paciência, eles sempre vão passar por situações que vão exigir esse fruto. Então, enquanto esse fruto não estiver ok, a gente vai... Não sei se você já parou para pensar em algumas situações que se repetem na sua vida, alguns ciclos, a gente precisa parar, porque não tem como a gente ficar, igual o pastor estava falando aqui, né, jogando a culpa no outro, né? Muitas vezes a gente joga a culpa no outro. É o outro que está, por que essa pessoa está na minha frente, no trânsito, está atrapalhando a minha passagem, mas o problema não é a pessoa, o problema está na gente, que está sem paciência, né? Então, quanto mais esse fruto for manifesto na minha vida, mais eu vou mostrar que o Espírito Santo está no controle da minha vida, né? Que a minha carne foi crucificada. Então a luta diária ela é conosco mesmo, né? É uma luta nossa. Então a palavra paciência vem do grego macrotimia, que significa longanimidade, ou ter um ânimo longo. O que é esse ânimo longo? É suportar sem perder o controle, esperar com fé e permanecer firme, mesmo sob pressão. Não é passividade, mas é uma força controlada. Então, essa longanimidade, às vezes a gente espera, porque às vezes nós somos obrigados a esperar certas situações. E tem coisas que não tem o que fazer. Você vai esperar. Mas como que a gente tem esperado? Resmungando muitas vezes? Reclamando? Blasfemando? O quê? Como? Né? Então, essa longanimidade, esse fruto, é você saber esperar, mas esperar em santidade, né? Esperar confiante em Deus, não em suas próprias forças. Aí lá em Romanos 8, 5 e 6, falam, a paciência é o fruto do Espírito, não da natureza humana. Lá diz assim, se alguém quiser abrir até para conferir também, tem vários versículos, e aí eu vou um pouquinho mais rápido. Romanos 8, 5 e 6 diz que os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então a carne, a nossa carne, ela é impaciente, ela quer tudo para ontem. E o Espírito Santo produz em nós uma nova natureza, capaz de esperar sem murmurar, porque não é só o esperar, mas é o esperar sem murmurar. O cristão cheio do Espírito aprende a descansar em Deus e não em resultados imediatos. Então, como que eu tenho reagido às demoras e frustrações da vida? O Espírito Santo, eu tenho permitido o Espírito Santo trabalhar em mim esse fruto? Eu tenho reagido bem ou eu ainda preciso melhorar nessa área? A paciência e os temperamentos. Então, nós temos 4 temperamentos, né? E cada temperamento, ele reage de forma diferente. Às vezes a gente fala assim, fulano é... A gente já sabe que cada um é de um jeito diferente, né? Cada um tem o seu temperamento, sua personalidade. E cada um vai reagir de uma forma diferente mesmo, né? Diante das frustrações, diante do tempo de espera. Às vezes para você, esperar é muito ruim. Para outras pessoas, de boa, tranquilo. Ela vai fazendo outra coisa enquanto ela espera. Ela já tem controlado isso. Isso tem a ver com o temperamento dela, que às vezes o temperamento dela já é um temperamento tranquilo, e também a ação do Espírito Santo, porque cada temperamento tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E aí a gente precisa, naqueles pontos negativos, permitir que o Espírito Santo venha trabalhar em nós. Então eu vou falar de um temperamento chamado, vou falar de alguns aqui, tá? Vou falar primeiro do colérico. O colérico é aquele o impulsivo determinado. Então ele quer tudo rápido e à sua maneira. Se irrita facilmente, interrompe os outros, age antes de orar e cobra resultados sem considerar o processo. Então o colérico é aquele que não para, é aquele, como a gente fala aí, quantos por hora, sei lá, está ligado no 220, né? É o colérico. Então ele, sem o Espírito Santo, ele é assim, tá? Então ele quer tudo rápido,
não espera o processo, já vai, já toma a iniciativa, sem o Espírito Santo. Com o Espírito, ele canaliza sua força para o propósito de Deus. Ele procura entender qual que é o propósito de Deus. E ele aguarda o propósito de Deus. Ele aprende a esperar e ouvir, porque o colérico geralmente ele não tem paciência para ouvir. Ele quer ser ouvido, mas ele não gosta de ouvir. Mas ele aprende. Ele controla a fala e reage com sabedoria. Porque muitas vezes ele, por falar e por não ter tempo de ouvir, ele acaba falando demais e acaba ofendendo, acaba magoando, né? E reage com estupidez, com insensatez. Entende que o tempo de Deus é pedagógico, que o tempo de Deus é para estar ensinando alguma coisa para ele. Então ele se dispõe, né, a ser trabalhado. Lá em Provérbios 16:32 fala: melhor é o paciente do que o valente, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Então aquele que consegue dominar o seu espírito, ele é melhor, né, segundo Provérbios, do que aquele é mais valente, ele é mais corajoso, vamos dizer assim, do que aquele que domina uma cidade. É mais fácil, muitas vezes, dominar a cidade do que dominar a si mesmo, né? O fleumático é aquele temperamento que você olha para ele, ele é calmaria. Ele é calmo e lento. Tudo, né, flui, tudo vai. Sem o espírito, ele confunde a paciência com comodismo. Espera demais e age de menos. Evita conflitos, mesmo quando ele precisa agir. Pode se esconder atrás da frase: Deus sabe o tempo certo. Essa é a frase do fleumático. Mas não ora nem se move. Com o Espírito Santo, ele aprende que a paciência não é passividade. Ele não está sendo passivo, mas ele está aguardando no Senhor. Espera orando, não dormindo. Age no tempo de Deus sem se apressar nem paralisar. É pacificador sábio que acalma ambientes tensos. Qual seria o versículo para o fleumático? Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Então ele aprende, né, a lidar com essa lentidão dele, com essa calma, mas de forma a canalizar para os propósitos de Deus. Outro temperamento é o sanguíneo. O sanguíneo é aquele emocional impulsivo. Sem o Espírito, ele é paciente apenas enquanto tudo está divertido. Fica inquieto quando precisa esperar. Desiste rápido de orações ou projetos. Quer prazer imediato e se dispersa facilmente. Sem o Espírito. Com o Espírito, ele aprende que esperar é prova de fé. Encontra alegria na jornada, não só na chegada. Usa sua leveza e alegria para animar outros durante o tempo de espera. Qual o versículo? Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o último temperamento é o melancólico. Melancólico é aquele perfeccionista sensível. Sem o Espírito, ele é paciente com os outros, mas ele é impaciente consigo mesmo. Sofre com frustrações e atrasos. Quer que tudo saia perfeito e quando não sai, se culpa. Tende a reclamar ou desanimar quando não vê resultados rápidos. Com o Espírito, aprende a descansar na graça. Entende que Deus trabalha mesmo quando ele não percebe. Aprende que o processo é tão importante quanto o resultado. E usa sua sensibilidade para consolar outros que estão esperando. Romanos 12:12. Alegrai-vos a esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, são esses 4 temperamentos. Eu não sei se os irmãos aqui já fizeram algum teste para descobrir qual que é o seu temperamento. Aqui, esses temperamentos, eles foram só inseridos nessa questão da paciência, tá? Porque é muito mais profundo o negócio, né? Mas com relação à paciência, é assim que esses temperamentos reagem. Então, resumindo, o colérico, aprendendo a esperar sem controlar. O fleumático, esperar sem paralisar. Sanguíneo, esperar sem desistir. Melancólico, esperar sem se culpar. O interessante dos temperamentos, irmãos, é que a gente tem um pouquinho de cada um, mas tem aquele que é mais forte em nós, né? Então, aquele que é mais forte em nós, a gente precisa trabalhar o lado negativo dele, porque Deus, ele nos criou da forma que o Senhor nos criou, com a nossa personalidade, com os nossos temperamentos.
Mas nós temos que permitir que o Senhor trabalhe em nós, porque o Senhor quer usar cada temperamento aqui na igreja para o reino dele. Só que esses temperamentos essas pessoas, os donos desses temperamentos, precisam permitir que o Espírito Santo faça a obra, né? Para que venha realmente alcançar o propósito. Então é interessante entender que cada um reage com a paciência, ou com a questão do esperar, né? Então não importa o nosso temperamento, porque o Espírito Santo ele quer frutificar a paciência em cada um de nós. Amém? Amém. Vamos para alguns exemplos bíblicos de paciência. Moisés é tido como um colérico transformado. Por que ele era como colérico, né? Temperamento colérico, porque ele era impulsivo. Então o que Moisés fez lá no início, lá quando ele saiu do Egito lá? Ele matou, né, o egípcio, lá em Êxodo 2:12, quebrou as tábuas da lei, né? Então ele tinha umas atitudes de impulsividade, colérico ali. Só que depois de 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, ele tornou-se o mais manso de todos os homens sobre a terra. Segundo Números 12:3. Então o deserto para Moisés foi o seminário da paciência. Foi onde Deus trabalhou a paciência em Moisés, foi o deserto ali, né? Moisés então colérico. Vamos falar de Davi esperando o tempo certo. Vamos falar, o Moisés é como se fosse o colérico que foi transformado, e Davi é aquele que tinha um coração ensinável. Então ele, vamos dizer que sofreu menos, vamos dizer assim, para Deus trabalhar, né? Esperando o tempo certo. Então mesmo ungido jovem, Davi esperou anos até que Saul saísse do trono. Então não foi assim, o Senhor mandou Samuel ir lá ungir Davi, e Davi já se tornou rei. Passaram-se alguns anos, né, para que ele viesse a se tornar rei. Então não foi assim, do dia para a noite, né? Lá em 1 Samuel 24:10, o Senhor me entregou em tuas mãos, mas eu disse que não estenderia a mão contra o ungido do Senhor. Então se fosse uma outra pessoa, diria assim, mas hoje eu estou ungido mesmo, eu vou dar cabo da vida desse homem que está me perseguindo, né? Ele já estava ungido, ele só não tinha tomado posse, né? Mas ele deixou o Espírito Santo agir na vida dele. Então ele não agiu com impulsividade. Ele falou, não, eu não vou estender a mão sobre o ungido do Senhor. Então ele teve sabedoria, né? O Espírito Santo agindo ali. Sua paciência mostrou confiança no plano de Deus acima da sua própria força. Então ele teve oportunidades de matar Saul, e mesmo com a questão que Saul, com a justificativa que Saul estava perseguindo ele. Imagina, alguém está te perseguindo, alguém quer te matar, aí você tem a oportunidade de matar essa pessoa para você ficar livre, né? Mas ele não, ele esperou o tempo de Deus. Abraão, esperando a promessa, Hebreus 6,15, e assim tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Esperou 25 anos pelo filho da promessa. Então, a gente sabe que teve aquela questão lá, né, que a Sara, que Isa e a Sara já não estavam muito esperando não, com paciência não, né? Mas Abraão em si, ele esperou. Foi ali pela cabeça da esposa, né, de ter ela com a concubina lá, de se relacionar, de ter Ismael e tal, mas ele alcançou a promessa porque ele esperou com paciência. Outro também que é bem falado quando se trata de paciência é Jó. As pessoas falam, você precisa ter a paciência de Jó, né? Em meio ao sofrimento, porque às vezes não, muitas vezes, ou quase sempre, quando vem o sofrimento, o que a gente faz? Murmura, a gente reclama, a gente perde a paciência, né? Então se você está com a cabeça cheia, tem alguém te perturbar, você já dá uma naquela pessoa, né? Você já não tem paciência, muita paciência ali. Então Jó, ele perdeu tudo, né? Filhos, bens, tudo, saúde, mas ele permaneceu fiel ao Senhor, ele foi recompensado em dobro. Então quando a gente já vê a história completa, a gente fala, ai, nossa, que lindo. Mas se fosse com a gente, quantas vezes a gente não tem pedacinhos da Bíblia na nossa vida, assim, de situações, como que a gente reage, né? Então, às vezes, na primeira unha encravada, a gente já está reclamando. Imagina passar por tudo que Jó passou, né? E Jesus,
ele é o exemplo supremo, né? Foi paciente com os discípulos, com os fariseus que o rejeitaram, sofreu injustamente, mas não murmurou, que está lá em Isaías 53:7, que ele não murmurou. O Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo em tudo, e na paciência não seria diferente, né? Então ele suportou também, sofreu a morte de cruz, foi humilhado, foi zombado, foi desprezado, e ainda assim ele não desistiu, ele não murmurou, não reclamou, ele permaneceu firme, teve paciência com aqueles que estavam ali zombando, com aqueles que não acreditavam, e até hoje ele tem paciência com aqueles que o rejeitam, né? Quantos têm conhecimento, têm encontro com a palavra, conhecem, mas não querem? Mas o Senhor ainda tem paciência com estes, né? Porque Deus trabalha a paciência em nós. Tiago 1:2-4. Vamos abrir? A gente não abriu mais? Então, Tiago 1. Aquele que achar, pode ler. Tiago 1:2-4. Os benefícios das provações. Posso ler? Pode ler. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Alguma versão fala paciência? Versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, tenha porém a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Isso, então a mesma versão da minha Bíblia também fala de perseverança, né? Mas tem umas versões que falam, sabendo que a aprovação da vossa fé produz paciência. Então, às vezes, irmãos, nós estamos passando por provas, né? Deus está nos provando para produzir em nós paciência, esse fruto, né? Do Espírito. Então, Deus usa processos, são situações que vão, né, se encaminhando para nos amadurecer espiritualmente. Então, às vezes, o Senhor tem tantas bênçãos para nos entregar, né? A palavra do Senhor fala aqui, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, mas a gente não toma posse dessas bênçãos porque nós não estamos maduros o suficientes, né? A bênção é grande demais para a nossa imaturidade, para a nossa impaciência. Então Deus, Ele nos ama tanto, né? Que além de nos dar salvação, Ele vai trabalhando em nós, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, né? Que é o processo de santificação, vai nos santificando a cada dia. Então aquilo que nós temos carência, nós temos, né, carência de todos os frutos, né, cada um em proporções diferentes, mas o Senhor vai trabalhando em nós. Então isso é amor, né, isso é cuidado com as nossas vidas. O Senhor também, Ele usa esses processos para quebrar o orgulho e a ansiedade. Então, quantas vezes nós não estamos orgulhosos em algumas situações, o Senhor usa as provações para quebrar esse orgulho. Também para nos ensinar a depender totalmente dEle. Então, às vezes a gente começa a receber, somos abençoados, a gente começa a prosperar, só que daí a gente começa a se achar autossuficiente demais. E aí a gente não acha que não precisa mais de Deus, né? Não, Senhor, daqui para frente eu já entendi, já consigo caminhar sozinho. Não é. Nós somos dependentes do Senhor. Então, muitas vezes, alguns processos vêm para nos lembrar que nós precisamos depender do Senhor, né? Totalmente dele. Então a paciência é o campo onde a fé floresce. Porque a fé é algo que se vê? É algo que... Oi? Se espera. Mas é algo que você vê, né? Então a gente precisa desenvolver essa paciência para a gente esperar, né? Para a gente alcançar. Então o Senhor, Ele usa essas situações, né? A paciência é esse campo onde a fé vai florescer. Então a paciência como uma arma espiritual. Eclesiastes 7, capítulo 7, versículos 8 e 9 diz:
Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Então Deus usa a paciência para domar a nossa língua, reduzir a nossa ansiedade, ensinar a confiar na soberania dele, né? Na soberania divina. Então, aqui como diz Eclesiastes, melhor é o fim das coisas. Mas para a gente chegar lá no fim das coisas, tem um caminho, tem um processo, né? Para que Jesus chegasse na glorificação, Jesus subisse aos céus, ele teve que passar por um caminho doloroso, né? Um caminho de traição, um caminho de zombaria, de desprezo, um caminho de dor, de morte, né? Para que ele depois todos vissem ele, né, glorioso, e nós aguardamos também ele voltar gloriosamente. Então a gente quer, melhor é o fim, mas quantos não aguardam o fim? Quantos não aguardam o fim? Porque desistem antes, porque não sabem esperar o processo, querem as coisas muito rápido, né? E as coisas, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Não é o nosso tempo. Às vezes Deus olha para nós e fala, não está preparado ainda. Precisa de mais um tempo. Igual quando a gente vai fazer um bolo, a gente dá uma olhadinha e fala, não, né? Tem que dar uma coradinha melhor. Se tirar agora vai estar cru por dentro, né? Então, da mesma forma, Deus olha para nós e fala, não, precisa de mais um tempinho ali, né? E a gente precisa esperar como no Senhor, sabendo que é Ele que cuida de nós, é Ele que tem o melhor para as nossas vidas. Então, como o Espírito Santo produz paciência? Se eu quero desenvolver, eu quero esse fruto na minha vida, então eu preciso saber como que o Espírito Santo vai produzir esse fruto na minha vida. Então, através da convivência, sempre volta pro próximo, né? Não tem como fugir, gente, não tem como, tá? Então, através da convivência, isso tem muito a ver com o que o pastor tem pregado nos últimos dias aí sobre congregar, né? Sobre desigrejados, que hoje a gente tem uma igreja muito grande aí, né? Uma desigreja, né? Que é aquelas pessoas que não querem ser pastoreadas, aquelas pessoas que não querem conviver. A gente sabe que conviver não é fácil. Não é fácil conviver. Ainda mais, eu falei aqui por cima de 4 temperamentos. Mas além dessas questões temperamentais aqui, tem a ação maligna também no meio, né? Para exaltar aquela parte colérica sua, aquele lado fleumático seu, para criar turbulências mesmo, né? Então, quanto mais eu convivo com pessoas, se eu sou uma pessoa colérica, Deus não vai colocar pessoas coléricas perto de mim. Porque às vezes, como fala, tem uma expressão que fala, chumbo trocado não dói, né? Tipo, pai é uma patada daqui, é uma patada dali, então tudo bem. Agora Deus vai colocar você com pessoas que têm temperamentos diferentes de você, né? Então se você é colérico, apressadinho, Deus vai colocar na sua frente quem? Fleumático, lento, calmo, devagar. Você fala, meu Deus, só de olhar para essa pessoa me estressa, o jeito dela falar. Não sei se o colérico, ele é assim, a pessoa está falando, o colérico já quer chegar no final da frase, porque ele já sabe o que a pessoa vai falar. E aí o fleumático vai falando bem compassadamente, você já vai perdendo a paciência ali, né? Então Deus, ele vai te colocar para conviver com pessoas difíceis e diferentes, para você treinar o amor. Não é amar uns aos outros, mas amar só quem é legalzinho com você, aquele que não vai te contrariar, aquele que não vai te desafiar, é fácil. Mas não, o Senhor, ele quer te treinar. Então, o treino é árduo. O treino, para você ficar bom, você precisa treinar bastante. Isso em vários aspectos, né? E na paciência também. Então, o Espírito Santo vai colocar pessoas difíceis. E você também vai ser a pessoa difícil do outro. Olha que legal, a troca, né? Você recebe pessoas difíceis e você é difícil também da outra pessoa. E assim cada um vai desenvolvendo esse fruto. Outra forma que o Espírito Santo produz paciência, através de demoras. Quando nada parece acontecer, Deus está lapidando o seu caráter. Você olha e fala, meu Senhor, não está acontecendo nada, e aí? Né? Mas não, o Senhor está
trabalhando, o Senhor está te observando. Então, deixa eu abrir aqui um texto, lá em Salmos 37, 7, deixa eu ver se é essa referência mesmo. Salmos 37, 7. Fala: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, né? Então, aqui, às vezes a gente vai ver pessoas que estão prosperando de forma errônea, de forma indigna, e às vezes a gente acaba comparando e fala: olha só, eu faço isso, faço aquilo, não sei o que e tal, e eu não prospero. Aquela pessoa que nem serve a Deus, olha lá, né? Mas a palavra do Senhor, o Senhor está olhando em nós, Ele está lapidando o nosso caráter para ver se nós realmente estamos num processo, ou se a gente tem as coisas, né? Porque tem pessoas que não importa como, mas elas querem subir na vida, elas querem prosperar, né? E qual é a forma que a gente quer? É da forma correta, da forma que é o processo de Deus, que agrada a Deus, né? Porque existem muitas propostas aí fora, né? Quantas propostas? Se a pessoa ela tem uma tendência ali a ter amor ao dinheiro, a boa vida, né? Ela vai querer, se ela está vendo que um negócio está ali rendendo, ela pode ser levada a ir para aquele negócio muitas vezes que não é algo que seja honesto. E o Senhor está lapidando o nosso caráter. Por isso que às vezes demora a acontecer algumas coisas, para saber realmente a quem nós estamos servindo, né? Outra forma, através da comunhão e oração. Então, o Espírito suaviza o temperamento impulsivo, plantando propósito onde havia pressa e compaixão onde havia irritação. Então, se tem alguém que te irrita em algum setor da sua vida, e alguém que te irrita, o Senhor, Ele quer trabalhar com compaixão. Ele quer que você olhe para essa pessoa com um olhar compassivo, que você desenvolva isso, tenha essa paciência, né, esse investimento na vida dessa pessoa. Então, para nós finalizarmos, pergunte a si mesmo: como reajo quando as coisas fogem do meu controle? Tenho dado espaço para o Espírito Santo reger minhas reações? Porque não são como as coisas chegam até nós, mas como nós reagimos a elas. As pessoas sentem paz perto de mim, ou elas sentem tensão? Você é aquela pessoa que acelera todo mundo perto de você? Ou você é aquela pessoa que traz calmaria, paz para aquela pessoa? Eu lembro que lá na escola, quando a gente tinha reunião de pais, e aí tinha umas professoras, geralmente todo ano tem sempre professora nova, né? E aí tinha umas professoras desesperadas, meu Deus, eu não sei o que falar na reunião, e que não sei o que, não sei o que. Aí eu chegava sempre e falava assim, ó, tem uns pais que são assim, sabe? A pessoa já estava nervosa, ela ficava mais nervosa ainda, né? Então, às vezes a gente está, né, com alguma situação, e aí quais são as pessoas que estão à nossa volta, ou como a gente é quando as pessoas vêm procurar um apoio em nós, como que a gente reage, como que a gente responde? A gente passa calma para essa pessoa ou deixa a pessoa mais ansiosa, mais acelerada? A paciência é o perfume, eu achei muito legal isso aqui, ó. A paciência é o perfume do domínio próprio, porque o domínio próprio é um outro que a gente vai ver depois. Então, a paciência ela é o perfume, né? Então, se eu consigo me dominar, a paciência ela é esse perfume do meu domínio, de mim mesma, das minhas ações, das minhas emoções, né? Então, ela mostra quem reina, a carne ou o espírito. A paciência ela mostra, né? Não aquela paciência passiva, também de deixar tudo acontecer, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, para nós concluirmos, a paciência é a vitória do espírito sobre o impulso humano. Você se acha impulsivo? Impulsiva? O que é impulsivo? É aquele que reage sem nem pensar. Sabe, a gente nem verifica primeiro, nem vai averiguar primeiro, a pessoa chega, a gente já vai, né? E às vezes nem era aquilo. Às vezes a gente precisava primeiro parar um pouco, ouvir,
tentar compreender, aí sim, né, ter compaixão. Mas quando a gente é contrariado, geralmente a gente age na impulsividade. E às vezes na impulsividade a gente magoa as pessoas, a gente ofende, a gente distancia as pessoas. Aí o trabalho depois vai ser maior para trazer de novo, para recomeçar, né? Então Deus, ele não quer apagar o fogo do colérico, ele quer purificá-lo para que arda no ritmo certo, no ritmo dele, assim como todos os outros temperamentos. O Senhor quer trabalhar em cada um, para que cada um esteja direcionado no propósito do Senhor. Então, o Salmo 41, esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quando nós não temos o fruto do Espírito, da paciência, nós somos destrutivos. Mas, quando nós temos esse fruto do Espírito, os frutos, né, do Espírito, nós somos imbatíveis. Os nossos temperamentos, eles acabam sendo ferramentas nas mãos do Senhor para cumprir o propósito dele aqui. Amém? Amém. É isso.